A gente ouve a palavra ética em todo lugar, não é mesmo? Ética nos negócios, ética na política. Mas será que a gente está usando essa palavra do jeito certo? Hoje, a gente vai mergulhar numa análise que mostra que talvez a gente esteja cometendo um erro, e um erro perigoso. Para guiar nossa conversa, a gente vai usar um texto do filósofo Chico, que é especialista em ética e moral. O título já diz tudo. Ética não é rótulo, porque insistimos em inventar éticas para cada área. Então, vamos analisar isso juntos. O Chico começa falando de uma coisa que com certeza todo mundo já percebeu. Essa verdadeira moda das éticas. Parece que virou um cardápio, sabe? Tem para todo gosto. Ética empresarial, ética médica, ética em compliance. A impressão que dá é que cada profissão pode simplesmente criar sua própria ética, como se fosse um acessório. Mas o ponto principal que o Chico levanta é este. Tratar a ética desse jeito não é só um errinho de conceito, uma questão de usar a palavra errada. Ele afirma que essa prática é, na verdade, perigosa, porque ela acaba criando uma ilusão, uma falsa sensação de que está tudo certo e nos desvia da conversa que realmente importa. E para a gente entender por que isso é tão arriscado, a gente precisa parar e olhar para uma distinção que é fundamental, mas que muitas vezes a gente esquece: a diferença crucial entre ética e moral. Então, vamos lá. O Chico nos lembra o seguinte: ética, na sua essência, é uma reflexão sobre o bem comum, ou seja, sobre o que é bom para todo mundo, para a sociedade como um todo. E a palavra-chave aqui é universal. Por isso, a ética é uma só. Ela é singular. Não existe éticas no plural. Existe a ética. Ponto. Ela não tem especialidade nem departamento. E olha, tem uma frase do autor que resume isso de um jeito perfeito. Quando tudo vira ética, nada é ética. É um paradoxo, né? Ao tentar colocar esse rótulo em cada coisinha, a gente acaba esvaziando o significado real e profundo da palavra. Ela vira só um selo de qualidade vazio. Tá, então se o que a gente chama de ética empresarial, por exemplo, não é ética, o que é? O Chico chama isso de moral institucional. E a diferença é gritante. De um lado, você tem a ética, que é sobre princípios universais, reflexão, o bem de todos. Do outro, a moral institucional, que são as regras de um grupo, os procedimentos, os checklists. Isso é super importante para uma empresa funcionar, claro, mas não é ética de verdade. E o resultado prático dessa confusão toda? A gente acaba com um debate muito superficial. Como o autor diz, o país inteiro fica discutindo ética empresarial. Mas a conversa quase nunca sai do campo dos controles internos, dos processos. A grande questão, a do bem comum, que é o coração da ética, simplesmente fica de fora da sala. Para mostrar como essa confusão entre o que parece ser e o que realmente é pode ser perigosa na vida real, o Chico traz um caso bem marcante. Ele chama de a ilusão da virtude, a história do Banco Master. A sequência dos fatos aqui é no mínimo chocante. Primeiro, um executivo do banco é anunciado como finalista de um prêmio super importante de compliance, ou seja, reconhecimento público de que as coisas estavam sendo feitas do jeito certo. Só que pouquíssimo tempo depois, o Banco Central simplesmente liquida o banco. O contraste entre a imagem de conformidade e a realidade foi brutal. E a conclusão que o Chico tira disso é direta e reta. Prêmios, badges e rótulos de ética não constroem ética. Constroem aparência. Eles criam uma fachada bonita, uma imagem de virtude, que na verdade pode estar escondendo problemas estruturais muito graves. A grande lição do caso do Banco Master é essa. Ter um monte de controle, seguir todos os manuais e checklists, não garante de jeito nenhum a integridade de uma estrutura. O perigo é justamente achar que essas regras, essa moral institucional, são a mesma coisa que uma base ética forte. Essa confusão cria aquela ilusão perigosa de que está tudo bem, quando, na verdade, a fundação toda pode estar podre. Ok, o problema ficou claro, mas o Chico não fica só na crítica, não. Ele também nos mostra um caminho para sair dessa confusão toda. É um verdadeiro chamado à responsabilidade para todo mundo que participa do debate. E esse chamado é bem direto para quem forma a opinião, jornalistas, líderes, todo mundo que se comunica. A responsabilidade começa em usar as palavras do jeito certo. Segundo o autor, quando a gente chama de ética, o que é só um conjunto de regras de um grupo, a gente não só cria confusão, mas também empobrece a discussão que a gente realmente precisa ter como sociedade. E para ajudar, ele propõe um guia bem prático. 3 passinhos para a gente ter mais clareza. Primeiro, podemos usar ética aplicada quando a gente estiver falando sobre aplicar os princípios universais a uma área específica.
Segundo, falar em moral da atividade quando o assunto for as regras e os códigos de conduta de uma profissão. E terceiro, e o mais importante de todos, reservar a palavra ética, com E maiúsculo, para o seu significado real, a reflexão sobre o bem comum. No fim das contas, a mensagem é a seguinte: se a gente quer de verdade ter conversas que gerem mudanças profundas, a gente precisa tratar a ética com a seriedade que ela merece. Usar os conceitos certos não é frescura acadêmica, não. É o ponto de partida para qualquer mudança de verdade. E, para fechar nossa análise, o Chico nos deixa com uma pergunta, daquelas que ficam ecoando na nossa mente e forçam a gente a pensar. A pergunta é essa: quantas éticas vamos criar antes de perceber que não praticamos nem a única que existe? É uma provocação, né? Um desafio para a gente parar com essa mania de colecionar rótulos e finalmente começar a praticar a única ética que realmente importa. E, como diz o Chico, estamos falando de ética e moral. Se você quer que o Chico comente sobre isso, é só pedir. Ele terá prazer em responder.